está aqui no segundo dia de curso da SOGIA. É com muito carinho que eu recebo nesta sala, nesse auditório que está aqui, né, vazio, né, só com 4 pessoas, agradecendo a equipe técnica, né, o Fábio, que está sempre com a gente, e também agradecer ao Jefferson, que também, a equipe que está... Agradecer a Yasmin e agradecer a todo mundo que participou da divulgação deste curso. Bem, hoje nós vamos falar um assunto importantíssimo. O assunto é sobre menstruação. É um assunto que faz com que todas as mulheres fiquem pelo menos 40 anos, né, de 35 a 40 anos menstruadas. Então, neste momento, eu quero agradecer a todos que estão participando e convidar a doutora Filomena Silveira, que é ginecologista e obstetra, e ela é delegada da SOGIA. Ela vai falar sobre um tema que foi muito discutido, que é a fisiologia do ciclo da mulher. Então, vamos falar como é a fisiologia do ciclo menstrual. A doutora Denise Monteiro, que é a vice-presidente da SOGIA, está aqui. Bem-vinda, Denise. Bem-vinda a todos que estão. Então, cada vez está aumentando, já temos 49 participantes do Zoom e mais em relação pessoas que estão do YouTube. Esta vai ser gravada, está gravado e pode ser acessado pelo YouTube, que é o programa do adolescente YouTube. Bem, então, ao final a gente vai pôr no chat como é que vocês acessam. 51 pessoas, 53. Bom, estamos cada vez com mais pessoas. Bem, então, querida Filomena, bem-vinda. A Ana Carla Freitas também está, a doutora Fátima de Mirassol, muitas pessoas de várias secretarias e de vários lugares do Brasil. Muito feliz com esse curso. Agradeço ao professor Bosco, que é o presidente da SOGIA, essa mobilização. Muito obrigada. A palavra é sua, professora Filomena. Vou compartilhar minha tela, então vamos ver se... Isso. Tudo bem? Está todo mundo aí ouvindo? Vendo? Ok? Meu som acho que não entrou. Ó, tá vendo? Entrou. Está todo mundo ouvindo? Sim, Filomena, estamos ouvindo e vendo. Então, ótimo. Então, vou começar. A professora Auguste, né, adiantou. Então, a gente vai falar sobre a fisiologia do ciclo da mulher. Então, como é uma aula, como é um curso, eu segui falando da fisiologia, objetivos da aula. Conhecer a fisiologia do aparelho reprodutor. Espera aí. A gente vai passear sobre a infância, menarca e senilidade, vai entender o ciclo menstrual. E à medida que eu vou conversando, eu vou correlacionar com as principais patologias. Vou falar do estradiol, da progesterona, do ciclo ovariano e do ciclo menstrual. Eu gosto muito dessa comparação. E aí, que me perdoem os homens que estão assistindo, olha só, eu convivo com 3 homens, tenho 2 filhos homens, ainda tem meu marido. Então, o homem, na minha opinião, é on-off. Se você der a segunda tarefa, já complica. A mulher, a vida inteira, ela liga e tem que amamentar, reunião de departamento, ela tem que estar ligada, é compras, é no banco, no mercado. Então, essa é a minha comparação, novamente pedindo desculpa aos homens, mas é o que eu penso. Então, vamos lá. A
gente vai falar desde o período intraútero, vamos falar da infância, adolescência, vamos dar uma passeada no menarque e vamos até a senilidade. Então, vamos começar desse período embrionário. Olha que interessante. No 21º dia, as células germinativas primitivas, elas aparecem no endoderma do saco uterino. Elas vão fazer um passeio, elas vão chegar até a eminência gonádica. Então, eu estou falando desse período intrauterino e aqui esses gonócitos chegam aqui nesse epitélio celomático que está proliferando. Então, veja bem que interessante. Aqui eu vou necessitar de saber se a bagagem genética é XX ou XY. Eu tenho uma bagagem genética XX, eu vou proliferar, vou ter início ao ducto paramesonéfrico, que é o de Miller. Então, olha que interessante. Se eu tenho a bagagem genética XX, eu tenho aqui o ducto de Miller, ou paramesonéfrico, que vai dar origem às tubas, útero e parte da vagina. Como eu combinei com vocês, eu vou fazer uma correlação com algumas situações que nós vemos em ginecologia. Agora eu vou falar para vocês que na síndrome de Rokitansky, a gente tem agenesia do ducto de Miller, do paramesonéfrico. Então, não vai se formar, veja bem, na síndrome de Rokitansky, eu vou ter uma paciente com amenorreia primária, porque ela não vai ter útero, não vai ter tubas e não vai ter a parte superior que vem do ducto de Miller. E ela só vai ter a parte que se origina do seio urogenital. Veja bem, prestem atenção, isso é uma revisão, que quando eu falo de ducto de Miller, eu não falo de ovário. Então, na síndrome de Rokitansky, por Sterhaus, eu vou ter a presença de ovário e essa paciente vai ter caracteres sexuais femininos. Então, vamos progredir, porque é sobre a fisiologia da mulher que eu estou falando. E olha que interessante, na mulher grávida, se eu tenho um embrião do sexo feminino, na 10ª semana, esse núcleo arqueado já está funcionando e produzindo GNRH, que nós vamos ver mais para frente, no sentido de estar revisando a fisiologia da mulher. Então, eu quero dizer que os ovários do feto, lógico, do sexo feminino, ele já está ativo. E qual é a finalidade dele estar ativo? Esse hipotálamo fetal, através do GNRH, eu vou ter a produção do FSH e LH, então a hipófise também, ela é funcionante. Imaginem vocês que na 30ª semana de vida intrauterino, os níveis de gonadotrofina são semelhantes aos do adulto. Então, vamos caminhar nessa fisiologia, mostrando também para vocês que nesse embrião aqui, nesse feto, que lá por volta da 20ª semana, eu vou ter 7 milhões de células germinativas que vão sofrer um processo de atresia. Na época do nascimento, eu já tenho 2 milhões, e na época da puberdade, eu vou ter 300 mil. É interessante que, às vezes, me perguntam assim. Muito comum estudante de medicina perguntar assim, Filomena, se eu tomo anticoncepcional, eu vou ter alguma poupança dessas células germinativas? Eu não vou usar, eu estou tomando anovulatório. Falar para vocês que não. Esse fenômeno de atresia não está ligado à ovulação. Os folículos vão se tornando atrésicos, vão se perdendo, independente do fenômeno de ovulação.
Vamos caminhar. Aquilo que eu falei para vocês. Olha só esse gráfico aqui mostrando, essa figura mostrando que na 37ª semana, olha só, o pico de FSH-LH. O que acontece na ligadura do cordão? Na ligadura do cordão, a placenta deixa de fornecer o estrogênio e a progesterona. Eu vou experimentar uma gonadotrofina, então, funcionando, e essas gonadotrofinas vão fazer com que nos primeiros meses eu possa ter algum nível de estradiol, mas que na infância, não. Na infância eu tenho o fenômeno do gonadostato para depois dar o start na puberdade. Então, o que eu falei para a gente poder recordar e frisar bem, lembrar que a placenta dos hormônios placentários, isso faz com que haja um feedback com as gonadotrofinas. Quando cessa o hormônio placentário, aumenta a gonadotrofina, eleva o estradiol ovariano, mas na infância eu tenho o gonadostato para de funcionar. E olha que interessante, esse hipotálamo fica bloqueado, ele é muito sensível a baixas concentrações de estradiol. Olha que interessante, a criança vai continuando a ter o fenômeno de atresia, esse hipotálamo infantil, diante de pequena produção de estrogênio, ele fica praticamente sem funcionar, e agora, quando eu tenho a adolescência, na puberdade, eu tenho esse start. O ovário vai sinalizar a puberdade. Aí eu tenho uma reativação desse gerador, eu vou ter uma pulsatividade das gonadotrofinas e está tudo funcionando bem. Denise, eu não sei se você lembra da nossa prova lá de qualificação, eu achava que era telarca, e a Denise então foi me explicar que o estirão puberal ele inicia antes da telarca. Ele tem o iniciozinho dele é antes, mas depois ele é um contínuo. Então tem a telarca, a pubarca e o final é a menarca propriamente dita. Então eu queria dizer para vocês, fazendo já uma correlação também, eu falei que o start é na puberdade, mas algumas situações, quem faz ginecologia infantil, então visualiza isso bem, às vezes esse start da hipófise, do hipotálamo, de uma forma patológica, inicia na infância, é quando eu tenho a puberdade precoce do tipo verdadeira. Então, vamos dar uma passeada, vou falar do ciclo hormonal, ovariano e do endometrial. Chegamos no hipotálamo. Esse hipotálamo, a meu ver, ele é um grande maestro. Na verdade, ele governa, ele faz com que todo o sistema nervoso central, a hipófise, ele comanda tudo, tá? Ele, na verdade, é o grande. E ele está localizado aqui na base do cérebro. Ele tem uma rede de neurônios, ele vai se intercomunicar com sinais elétricos, e aí a gente vai ver que ele vai ter uma maestria sobre o sistema nervoso central, sobre a hipófise, sobre os ovários. Então, esse GNRH é produzido por esse gerador, e aí sim, eu vou ver essas conexões, ele vai controlar a secreção de gonadotrofina e tem uma meia-vida de 2 a 4 minutos. Então, aqui a gente está vendo o hipotálamo, ele está, então, seguindo o papel dele, dando informação para a hipófise vai dar informação para o ovário, que já vai produzir o estradiol, que vai agir em vários órgãos-alvos, dentre eles, na mulher, nós temos, então, o útero. Então, olha que interessante, como é que esse GNRH, ele é esse decapeptídeo, já vimos que ele é produzido lá no núcleo arqueado do hipotálamo, ele vem como ondas, né? Essas ondas são interessantes, que hora vai liberar
na fase folicular o FSH e ora vai liberar então o LH. E isso vai fazer com que haja uma produção bem adequada do estradiol e da progesterona. Eu quero falar para vocês, eu estou mostrando aqui a adenohipófise, estou mostrando o lobo posterior, que é a neurohipófise, e tem uma questão que a gente coloca em prova, os alunos sempre erram. Todo mundo pensa que a ocitocina é produzida na neurohipófise. A gente esquece de dar uma revisada, e aí a gente vai encontrar que a verdadeira produção da ocitocina é no hipotálamo. E a hipófise serve apenas como órgão que armazena a ocitocina. E aqui eu quero falar para vocês agora da adenohipófise. A adenohipófise vai produzir todos esses hormônios aqui. E a gente tem que dar uma lembrada agora na síndrome de Sheehan. O que é a síndrome de Sheehan? Aquela paciente grávida, ela tem uma hipertrofia da adenohipófise, mas a vascularização fica praticamente a mesma. Então, quando a grávida sofre um processo de hemorragia importante no período periparto, ocorre uma necrose. E aí, a síndrome de Sheehan, vamos lembrar, ela pode iniciar com uma menorreia, ciclos irregulares. Pode a paciente apresentar um período de hipotiroidismo, ela não consegue amamentar, e é interessante que se a gente não tratar, ela morre de insuficiência suprarrenal. E é interessante que ela vai primeiro no ginecologista. Então, nós temos que conhecer que nós acabamos sendo ginecologistas o quê? O clínico, o psicólogo, a gente que recebe, então, esse tipo de paciente. Então, lembrar que o nosso hipotálamo, ele sofre modulação por várias substâncias, catecolamina, dopamina, ainda tem outras aqui, poderia citar tamoxifeno, tem outras substâncias que se interligam, fazem uma comunicação com o hipotálamo e aí consegue modular a secreção, então, do GNRH. Também é interessante dizer que não há uma conexão nervosa direta entre o hipotálamo e a hipófise. A conexão que nós temos é uma conexão vascular. E aqui vamos dar uma lembrada, eu coloquei vários slides dizendo, repetindo, para que vocês, no final da aula, para que eu consiga atingir o meu objetivo, que é dar uma revisada no ciclo da mulher. Aqui eu já tenho de uma forma resumida, mas eu vou detalhar o ciclo ovariano, nessa etapa inicial produzindo estrogênio, já fazendo a sua atuação no endométrio, e aqui eu tenho a progesterona já fazendo o crescimento secundário, para a gente ir podendo relembrar. E agora vou falar do ciclo menstrual propriamente dito. A gente sabe que há uma manifestação somática, por que não dizer emocional, a emoção da primeira menstruação. E aí, quando a gente fala de ciclo menstrual, parece que a coisa mais importante é o sangramento, e não é. Aliás, eu não gosto desse nome ciclo menstrual. Se eu pudesse, eu trocaria para ciclo do estradiol, porque uma das funções do ciclo menstrual é a produção do estradiol. E a gente vai ver que o ciclo menstrual, na verdade, tem duas finalidades. Primeiro é na metogênese feminina, e aqui eu tenho a produção do óvulo. E o segundo é preparar esse organismo da mulher
para ele poder a anidação ocorrer tudo bem. Aqui eu tenho um mucopilante, é um alta de estradiol, que na verdade antecede a ovulação. Aqui eu tenho uma visão esteroscópica do endométrio secretor. E aí eu já quero fazer uma analogia falando das pacientes que sofrem de insuficiência do corpo lúteo. Ela não vai ter o endométrio secretor desta forma. Ela vai ter um endométrio hostil. E é por isso que a insuficiência do corpo lúteo pode ser uma causa de abortamento recorrente. Então, a gente vai dizer que quando a mulher menstrua, eu posso dizer que é um alívio. Por quê? Eu tenho certeza que aquela adolescente tem uma integridade do neuroeixo, ela tem um ovário funcionante que produziu estradiol e teve uma ação no endométrio. Então, de certa forma, nós, ginecologistas, acompanhando uma menina na puberdade, nós sentimos um certo alívio, tipo assim, nossa, tá tudo bem com essa paciente. E aqui falando, então, também de uma forma pormenorizada, mas eu vou detalhar mais, lembrando que os folículos podem entrar em atresia, alguns entram, aliás, muitos entram, mas nessa virada da ovulação, eu botei, então, o corpo albicans, que ele vai ser o final de um folículo que cumpriu a sua missão, forneceu o óvulo e depois ele vai entrar num processo de corpo albicans. Agora a gente vai falar, vamos começar no ciclo ovariano, e aqui eu tenho um folículo primordial, que ele é parado na fase de prótena da prófase meiótica. Olha aqui, eu tenho essa lâmina mostrando vários folículos que estão nessa fase aqui primordial. Como eu falei, alguns vão desenvolver e outros não. Nessa primeira situação, eu só tenho a camada da granulosa e eu não tenho ainda os receptores acoplados. Seguindo essa fase, eu vou entrar agora no folículo antral. No folículo antral, eu já tenho dois tipos de célula. Além da célula da teca, eu tenho da granulosa, eu tenho as células da teca. Então, agora, eu tenho a camada granulosa, que é a primeira, já fazendo a sua aromatização, e eu sei que o receptor é o FSH. Agora, dando continuidade ao ciclo ovariano, eu agora já tenho um folículo antral. Observem que as células da teca, o receptor é o LH, e nas células da granulosa, o receptor é o FSH. Para que eu estou falando isso tudo? Porque eu quero detalhar a importância da produção de estradiol. E nós vamos chegar na teoria de duas células, que isso é muito importante para a fisiologia do ciclo menstrual. Eu estou chegando agora na fase do ciclo, no ciclo pré-ovulatório. O ciclo pré-ovulatório, eu já tenho vasos sanguíneos, eu tenho uma produção maior de estrogênio, porque eu vou precisar desse estradiol para me dar o pico de LH. E vai ser muito interessante isso, que vai dar continuidade à meiose que eu vou mostrar aqui detalhadamente para vocês. Então, olha só, eu primeiro tenho pico de estradiol, depois eu tenho pico de LH, para depois eu ter a ovulação propriamente dita, que é a liberação, então, desse óvulo, que é uma das finalidades do ciclo menstrual. E aqui eu estou mostrando para vocês
No primeiro trimestre, nada acontece. Eu tenho 46 cromossomos nessa ovogônia. Mas qual é a finalidade do ciclo menstrual? É transformar essa célula diploide numa célula ploide. Como é que isso acontece? É no segundo trimestre que eu tenho origem da meiose. Eu tenho as fases de ectótono, zigótono, taquítono, mas é nessa fase que fica parado o meu folículo primordial. Eu falei que o pico de LH é muito interessante, que dá um start na primeira divisão meiótica, que só vai terminar na ovulação. E a segunda divisão meiótica é na fertilização. Então, agora está realmente missão cumprida. Eu saí daqui para terminar, então, no ovócito maduro de 23 cromossomos. E é uma das finalidades do ciclo menstrual. Após a ovulação, eu tenho, então, origem da fase lútea. Eu gosto muito dessa figura, fez parte da minha tese de mestrado, que eu estudei bastante a ovulação. Isso aqui é o corpo lúteo. Quando eu jogo, então, o Doppler, eu vou verificar que essa vascularização é de baixa resistência. Tem vasos 9 formados. Isso me ajuda muito quando eu estou estudando, então, estou estudando fertilização. E agora, dizer para vocês que a produção máxima de progesterona 9 dias após a ovulação. Qual é a informação importante que o ginecologista tem que ter? Esta época é a época ideal para dosar progesterona. Infelizmente, eu vejo, às vezes, no consultório, o paciente traz dosagem de progesterona na primeira fase do ciclo. Não serve para nada. Eu tenho que saber o pico de progesterona. Então, se é um ciclo que ela ovula no 14º, eu vou solicitar no 23º dia. Então, eu acho muito interessante que nós tenhamos esse tipo de informação. Eu sei que tem residente assistindo e eu acho bem interessante que vocês tenham essa informação. Agora a gente vai passear sobre esse feedback. Então, a gente sabe que o ciclo começa, na verdade, no final, não é isso? A gente vai saber que essa regressão do corpo lúteo, a queda hormonal que é drástica, vai aumentar a secreção de FSH. Então, no início, eu tenho um feedback negativo, que eu vou mostrar. Posteriormente, eu tenho um feedback positivo. Saber que a condução ela é bifásica. Isso a gente tem que saber. Então, vamos lá. Mostrei aqui que 9 dias após a provável data da ovulação, eu tenho um pico de progesterona. Aqui eu tenho uma queda em lise drástica após esse período, antes da menstruação, da progesterona e do estradiol. Para que serve essa queda? Para estimular o meu hormônio folículo estimulante, porque senão acabaria aqui o ciclo. Esses folículos são estimulados, aqui eu tenho a menstruação propriamente dita, e aqui eu vou mostrar para vocês um feedback negativo. Eu tenho aumento de estradiol, eu tenho uma queda de FSH. Agora eu tenho feedback positivo. Eu tenho aumento de estradiol, eu tenho aumento do LH, que eu já falei que ele é importantíssimo para que ocorra a ovulação. Então, a esteroidogênese tem essas fases. Acoplamento dos hormônios tróficos nos seus receptores. O receptor ocupado vai ativar a denilcifase, que vai envolver o AMP cíclico, e depois eu vou ter esse hormônio sendo carreado para SHBG até os órgãos-alvos. Essa é a estrutura básica, ciclopentano peridofenantreno. Aqui eu tenho os anéis hexágono
e aqui eu tenho, então, o pentágono. Então, mostrando para vocês que tudo vem a molécula básica do colesterol. Então, eu tenho então, a formação dos 3 esteroides, atentar que o progestogênio e o corticóide, então, a gente vai ter 21 carbonos, os androgênios 19, os estrogênios 18. E é interessante que a gente saiba, que a gente faça essa revisão, porque a gente sabe que o ovário não é um órgão completo. Não consegue produzir aldosterona, porque para produzir aldosterona, eu preciso ter uma enzima que o ovário não tem, que é a 21-hidroxilase. Então, essa primeira linha é produzida pela suprarrenal, as células glomerulares da suprarrenal. Essa linha de baixo também, o ovário não consegue fazer esse tipo de reação porque ele não tem a 21-beta-hidroxilase. Então, também a suprarrenal, na sua camada fascicular, que faz. Agora, aqui, eu preciso falar para vocês que aqui eu tenho, então, os 3, a suprarrenal, eu tenho o ovário, que também produz, aí sim eu tenho a produção dos 3 esteroides, eu tenho a produção do estrona e do beta-estradiol, que quem é que faz? A suprarrenal também tem a sua parcela, mas é muito mais o ovário. E aqui eu tenho a teoria das 2 células que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu tenho o receptor da célula da teca, que eu já falei, a teca, o receptor é o LH. A granulose, o receptor é o FSH. Então, as células da teca vão produzir androstenediona e testosterona, mas é só aqui, nas células da granulosa, que eu tenho a reação de aromatização. Então, a teoria das 2 células engloba as células da teca e as células da granulosa, e aí sim eu tenho a produção, então, dos estrogênios. Aqui é uma figura de microscopia eletrônica, mostrando justamente o que eu já falei. Células da teca, partindo então aqui para a granulosa, onde eu tenho a reação de aromatização, eu tenho a formação dos esteroides, que aqui são carreadas pela SHBG. Então, eu tenho aqui no endométrio essa primeira fase proliferativa, a fase da progesterona, a fase secretora. Aqui, revisando, o que eu tenho primeiro? Eu tenho a produção de estrogênio, a produção de LH e FSH, e aqui no final, a produção de progesterona. E cada fase do ciclo, eu tenho a representação endometrial, que esse endométrio tem receptores para estrogênio e progesterona. Aqui a morfologia do endométrio. Ele é um real indicador do eixo hipotálamo hipofisário. Aqui eu vou fazer uma analogia interessante à SOP, tá? Na síndrome de ovário policístico, eu não tenho, então, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos ciclos, eu não tenho a formação de progesterona, já que algumas pacientes são anovulatórias. Então, na SOP, eu tenho essa proliferação contínua, esse endométrio proliferado continuamente. A vascularização pode não atingir a fase apical, dependendo da espessura do endométrio. Então, na SOP, verifica-se uma necrose da camada apical, e aí aquela paciente que fica 3 meses amenorreia, mas quando desaba esse endométrio, ela fica 10, 12 dias menstruada. E agora, falar para vocês dessa arquitetura do endométrio. Ele tem a sua camada funcional, aqui eu tenho a compacta esponjosa,
E aqui eu tenho a camada basal. Qual é a importância? Qual é a correlação que eu vou fazer com a patologia? Se eu tiver uma paciente submetida a várias curetagens, curetagem invasora, invasiva, onde eu tenho uma lesão da camada basal, eu vou ter uma paciente amenorreica com síndrome de Asherman. Que aí eu tenho pena do médico que tudo hoje é processo. Então, às vezes eu faço uma esteroscopia, tenho esse diagnóstico, coloco lá aderência e tal, e ligo lá para o médico, porque se eu colocar síndrome de Asherman no meu diagnóstico, isso é um processo certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e eu tenho recebido algumas pacientes com síndrome de Asherman de forma iatrogênica. Então, vamos ter cuidado. É interessante saber que esse endométrio sofre algumas alterações e um bom patologista é capaz de datar a época do ciclo menstrual. Eu sei que na etapa inicial, esse endométrio tem um crescimento primário que pode atingir 7 milímetros. Porém, à medida que esse endométrio sofre a ação da secreção, a fase secretora da progesterona, essas glândulas, elas ficam, de certa forma, mais entortilhadas, digamos assim, tortuosas, serrilhadas. Essas glândulas, essa vascularização também aumenta. E, como eu falei, esse edema também sofre uma transformação. Então, o patologista, ele determina se aquele endométrio, que época do ciclo aquela paciente está, o quão é marcante essas alterações a nível de endométrio. E aí sabemos que se eu não tenho aquele suporte hormonal, sabemos que 3, 4 dias antes da menstruação cai a progesterona e o endométrio, eu tenho envolvimento do fator vascular, hormonal, fator intrínseco, então a menstruação nada mais é que essa descamação de um endométrio que não sofreu, então, aquela paciente não sofreu o fenômeno da fertilização. Já estou acabando, eu estou finalizando, preciso da atenção de vocês nesses últimos slides. Resumindo, a gente deu uma passeada na infância, na puberdade, passamos pela fase reprodutiva e lá na velhice, no climatério, como eu falei, já não temos mais aquelas células foliculares, aquelas células germinativas. Então, eu quero dizer que o climatério inicia o envelhecimento reprodutivo. Eu já tenho um certo grau de esclerose gonadal. E aqui esse esgotamento folicular dá um declínio da função fisiológica. A gente sabe que diminui o estradiol, gonadotrofina começa a aumentar, e a gente sabe também que o FSH acima de 30 já é uma menopausa laboratorial, mas nós não podemos esquecer que a paciente pode ter ainda um estroma que funciona, que vai secretar testosterona, androstenediona. Isso é interessante a gente saber, porque antigamente eu lembro que a paciente fazia 45 anos, 48 anos, numa esterectomia, já se tinha uma pressa de retirar os ovários e isso mudou. A gente entende que esse ovário ainda tem um certo funcionamento, então a gente tem que preservar o ovário, pode ser controvérsia isso, mas eu acho interessante. Sabemos que tem um câncer de ovário, mas o câncer de ovário ainda é raro. Nós podemos até partir para a discussão. No climatério, na menopausa, há uma redução numérica dos folículos e a inibina B é uma marcação interessante que a gente utiliza nessa proliferação folicular. Então, a inibina vai estar diminuída, o FSH vai estar aumentado, e nós sabemos que começa a encurtar a primeira fase,
Na verdade, os ciclos ficam anovulatórios e os ciclos ficam irregulares. E aqui a gente está mostrando, durante a menopausa, eu já não tenho essa progesterona, já falta ovulação, eu tenho estrogênio, mas que ele já vai diminuindo, e no final eu tenho uma queda de estrogênio e progesterona. Eu quero dizer também que esgotamento folicular não significa ausência de atividade ovariana. Eu quero falar que essas células do estroma vão ter algum tipo de secreção. Eu acho isso muito interessante. Então, eu quero dizer para vocês, eu gosto muito dessa frase de Adélia Prado, que a juventude é sede do espírito e não do corpo. Então, a gente pode ser idosa na idade, mas tem que ter um espírito jovem. Então, são livros básicos que a gente utilizou, tem alguns artigos que eu não coloquei, e eu gosto muito dessa foto, pena que aqui é o Lucas Viana Machado, que não apareceu aqui. Esse aqui é o Esperó, e foi num desses congressos que a gente vai pela vida, eu consegui essa foto com o Esperó e com o Lucas Viana Machado, que está logo aqui, mas vocês não conseguem ver. Eu agradeço muito a atenção de todos, eu estou à disposição para qualquer pergunta. Eu agradeço à professora Albertina, eu achei maravilhosa essa organização, que possamos continuar desejando um sucesso aí incrível para esse curso. Muito obrigada pela oportunidade, professora Albertina e o pessoal da SOGIA. Tá? Foram essas as minhas palavras. Aula de tese que você deu, eu sei que você vai contribuir para muita gente. Nós temos aqui com muitas pessoas, desde a Secretaria de Saúde até UBSs, muitas pessoas internacionais, né? Já tive uma pessoa de Portugal dizendo que está assistindo a aula, que aula rica estão falando, maravilhoso. Nós temos 87 participantes, estou muito contente com esse curso e muita emoção do Lucas Machado, né? Um mestre que é de Belo Horizonte, um querido, e só você tem uma foto com o Esperoff. Olha aí, Denise, essa é histórica, né? Então, parabéns para você, linda aula, maravilhosa. E agora, eu vou passar... Estava junto com ela no dia que ela tirou a foto com o Esperoff e eu tirei também. Então conta para as pessoas quem é o Esperoff. Conta, Denise, quem é o Esperoff. Conta para as pessoas. O Leon Esperoff? Conta para as pessoas. Ele é o papa da endocrinologia ginecológica. Do mundo, né? Onde foi essa foto? Onde foi? Essa foto foi num congresso, eu não me lembro onde foi um congresso internacional, que eu, inclusive, ganhei um livro dele. Nossa, muito chique, muito chique. Bem, eu vou buscar o livro mais tarde, eu te mostro. Mostra depois, mostra aí. Vou pegar. Olha, eu vou agora chamar a doutora Ana Carla Freitas, querida, ela é ginecologista obstetra, ela tem vários títulos, ela vai mostrar quando ela falar, e ela é delegada da SOGIA. Ela vai falar sobre aquilo que tanta gente pergunta, psicólogos, enfermeiras, médicos, o que é essa tal de dismenorreia da adolescência? O que é essa dismenorreia que deixa tantas pessoas tristes, preocupadas pela vida? Então, Ana Carla, querida, a palavra é com você e fica muito feliz de nós vamos chegar a 100 pessoas nesse curso e tenho certeza que depois mais e mais visualizações. É um sucesso o nosso curso. A pergunta, esta aula ficará gravada? Ficará. Ficará para sempre eternizado no YouTube. É só acessar YouTube, Programa do Adolescente. Está lá eternizado. Então, Ana Carla, querida, Ana Carla Freitas, para você, a sua fala. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vocês me ouvem bem?
som está ótimo, a imagem está ótima. Então, vamos começar. Então, hoje, como a professora Albertina falou, a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre a dismenorreia primária na adolescência. Então, por que a gente conversar? Então, hoje a gente tem como objetivo para ser traçado aqui nessa explanação que a gente vai conversar com vocês, conceituar e classificar a dismenorreia e, assim, reconhecer as características epidemiológicas e a morbidade dessa patologia, diferenciando a dismenorreia primária da dismenorreia secundária, reconhecer as diversas formas da dismenorreia secundária, as manifestações clínicas e os achados do exame físico na dismenorreia primária, para poder, assim, avaliar e instituir o tratamento da dismenorreia nas adolescentes. A dismenorreia é um termo que tem uma etimologia grega, e ele já vem, né, pela sua etimologia dizendo, é uma alteração, é um transtorno mensal do fluxo menstrual. Então, conceito clássico é uma dor pélvica ou é uma dor do abdômen inferior, cíclica ou recorrente associada à menstruação. E por que a gente está aqui, né, nesse curso conversando sobre isso? Porque realmente a dismenorreia é uma condição importante para a saúde desses adolescentes. Por conta disso, um desafio para os profissionais, não só os profissionais médicos, mas os profissionais que acolhem essas meninas nas unidades, nos seus consultórios, nos seus programas, porque ela afeta adversamente as atividades diárias e a qualidade de vida dessas adolescentes. Para isso, a gente precisa envolver, né, os responsáveis dessas adolescentes para que eles tenham o conhecimento e, dessa forma, estar ativamente envolvidos no cuidado dessa patologia. Precisamos criar uma abordagem multidisciplinar envolvendo uma combinação do estilo de vida dessa menina, dessa adolescente, a necessidade de medicamentos e serviços de saúde aliados que deve ser usada para quê? Para limitar o impacto dessa condição nas atividades de vida diária, que isso sim é muito importante. A gente classifica a dismenorreia na adolescência tanto pela intensidade quanto pela etiologia. Quanto à intensidade, a gente pode classificar ela como leve, moderada e acentuada, e aí mais na frente eu vou explanar para vocês como a gente vai dizer que ela é leve, ela é moderada, ela é acentuada, porque a gente vai juntar alguns fatores, não só a queixa da dor, mas essa incapacitação, essa limitação das suas atividades, para que a gente possa conceituar isso. E quanto à etiologia, ela pode ser uma dismenorreia primária, que é o motivo da nossa aula hoje, né? Que acontece como? De que forma? Né? Através de cólicas recorrentes que dominam a região do hipogástrico na ausência da doença pélvica associada. Já a dismenorreia secundária é uma menstruação dolorosa associada, sim, a anormalidades ou doenças pélvicas. Então, a diferença de uma para outra, de forma sucinta, é a presença ou não de uma anormalidade pélvica ou não. E quando a gente vai ver a epidemiologia da dismenorreia, a gente vê que é uma doença de alta prevalência, né? Então, ela acomete de 45% a 93% das mulheres na idade reprodutiva. Aí sim, nessa idade, as adolescentes elas são mais acometidas. Tem um estudo, né, brasileiro realizado entre as meninas de idade escolar na cidade de Recife, Pernambuco, que mostrou que 73% dessas adolescentes elas sofrem com dismenorreia, mas dismenorreia de moderada a grave. E estima-se que, de forma geral, 15 a 25% das adolescentes descrevem a dor como severa e impactando na sua qualidade de vida. Costuma iniciar o quadro da dismenorreia primária com os ciclos ovulatórios, né, que
estão aí mais ou menos próximo do 6º ao 18º mês após a menarca. Então, elas começam a menstruar e logo em seguida, logo, né, nos 6 primeiros meses, na grande maioria, essas meninas já começam a apresentar essas dores. E costuma reduzir com a idade. E aí a gente está falando da dismenorreia primária. Realmente é uma doença de morbidade que preocupa, uma vez que ela impacta diretamente na qualidade de vida dessas meninas. Nesse estudo a gente viu que 60% das meninas, das adolescentes, elas reduzem o ritmo de atividade durante o período menstrual. E que de 10% a 15% impedem a realização da atividade. O quadro é tão importante que elas não realizam as atividades no período do ciclo menstrual. Gente, isso tem um impacto não só nas atividades escolares, laboral, mas também impacto do ponto de vista financeiro, né? Interfere nas atividades do esporte desse adolescente, também nas atividades sociais. A gente encontra, né, um melhor empenho acadêmico e uma má qualidade do sono. Isso tudo vai gerar alterações do humor, com ansiedade e depressão. Quão grave, né, assim, quão é importante a gente estar aqui discutindo essa patologia. E quais seriam os fatores de risco para que a gente pensasse no quadro de dismenorreia, né? Então, a gente vai falar assim, né, que meninas com índice de massa corporal baixo, a presença de uma menarca precoce antes dos 12 anos, o prolongamento do intervalo e da duração das menstruações, ou seja, aquela menina que tem um ciclo menstrual, como a professora professora Filomena falou, mais longo e com a menstruação com fluxo maior, ela tem essa predisposição. A síndrome pré-menstrual e os antecedentes de abuso e tabagismo. O que está envolvido nessa fisiopatologia da dismenorreia primária, né? Então, assim, a gente acredita, né, as evidências mostram que existe uma ação, né, das prostaglandinas endometriais, principalmente a prostaglandina E2 e a F2-alfa, junto com tromboxanos e leucotrienos na musculatura uterina. O que é que ela vai fazer? Ela vai promover, principalmente a prostaglandina F2, vai promover uma transferência do cálcio da membrana celular para os elementos contráteis da fibra muscular, atuando na contratilidade desse miométrio. Então, e quais são as evidências que existem que a gente pensa que essa prostaglandina está envolvida, né? Os estudos mostram que quando você dosa a prostaglandina IGF-2 no lavado endometrial e no fluxo menstrual, ela está 2 a 5 vezes maior em pacientes que têm dismenorreia. Esses níveis mais altos também de leucotrienos são encontrados na urina de meninas que têm o quadro de dismenorreia. Quando você infunde prostaglandina endovenosa, o que é que você vai ter de efeito? Você vai ter um quadro clínico muito semelhante ao quadro clínico que essas mulheres e aí adolescentes têm com o quadro da dismenorreia. E quando tratado com antiprostaglandina, são altamente eficazes o tratamento é altamente eficaz para a dismenorreia. Então, isso é o que faz a gente pensar nessa fisiopatologia. Então, de forma mais didática, o que é que aconteceria, né? Então, a gente está a gente sabe que essas prostaglandinas, esses leucotrienos, eles estão muito mais presentes na segunda fase do ciclo dessas mulheres e adolescentes que cursam com dismenorreia primária. Então, o que é que a gente pensa que está envolvido? O que é que acontece? Como a professora Filomena falou, a segunda fase do ciclo, a gente vai ter, ocorre a ovulação. Com a ovulação, a gente vai ocorrer a produção de progesterona. Com a regressão do corpo lúteo, ocorre uma queda dessa progesterona, né? Então, após a ovulação, a regressão do corpo lúteo, que leva a essa
diminuição da progesterona faz com que aconteça a presença desses fosfolipídios na membrana celular dessas células mortas, certo? E, e a fosfolipase vai levar à produção do ácido araquidônico a partir desses fosfolipídios das membranas das células mortas. O ácido araquidônico vai sofrer uma metabolização das lipooxigenase e ciclooxigenase e vai produzir o que a gente fala que são as prostaglandinas, os leucotrienos e os tromboxanos. A partir dessa produção dessas substâncias, aí vai ter o que a gente fala que vai acontecer a dor. A prostaglandina da IGF-2-alfa, ela está muito relacionada, certo? E ela é responsável pela sensação de dor e pelo estímulo nesse músculo liso, que leva a essa isquemia, vasoconstricção, contração do músculo liso e a isquemia, e aí a dor. Já a prostaglandina E2, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que ocorra uma degradação plaquetária e a vasodilatação. Então, a prostaglandina E2 ela é responsável pelos sintomas associados à dismenorreia primária. E quais são esses sintomas? A náusea, o vômito, a cefaleia, né? A enxaqueca. Então, esses sintomas estão associados à prostaglandina E2. Quando a gente fala da sintomatologia da dismenorreia primária, a principal sintoma realmente é a dor, desconforto menstrual. Qual a localização dessa dor? Né? Então, essa dor ela pode ser uma dor pélvica, né, no abdômen inferior, no hipogástrico, pode ser uma dor lombar, pode ser uma dor na face interna das coxas e também nos genitais internos. E pode ser uma dor que irradia. Os sintomas associados que estão, né, que a gente viu na dependência da prostaglandina E2, são a diarreia, a náusea, podendo acontecer desmaio, hipotensão, tontura, a depender do quadro álgico. Tem algumas meninas que cursam com anorexia, cefaleia, enxaqueca. Então, realmente é uma síndrome que ela comporta não só a dor, mas esses sintomas associados e que precisa ser dado a devida importância, porque nessa fase, realmente, a adolescente, ela precisa, e a mulher, ela precisa ter uma vida mais dinâmica e não ter o comprometimento, né, nas suas atividades diárias, laborais, para que ela possa, dessa forma, não tratar o ciclo menstrual como realmente um quadro de doença, de patologia, porque é o que acontece no quadro da dismenorreia. Então, como a gente vai fazer o diagnóstico diferencial entre uma dismenorreia primária e secundária? Então, a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial fazendo correlações do início, da data, da evolução, a hora que ocorre essa dor. Então, para a gente exemplificar, quando a gente está no quadro de dismenorreia primária, normalmente ela se inicia, como a gente viu um pouquinho lá na frente, né, 6 meses a 18 meses após a menarca. E ela pode ir até 3 anos. Já a dismenorreia secundária, ela é mais que 5 anos após a menarca, né? Então, a menina ela começa a menstruar e depois ela vai apresentar o quadro de dismenorreia secundária. A idade que está mais prevalente, mais frequente, a dismenorreia primária, dos 15 aos 25 anos. Já a dismenorreia secundária, que aí a gente lembra, né, está associada a patologias, ela ocorre por volta dos 25 ou na realidade, acima de 30 anos. Desculpa. A evolução da dismenorreia primária ela é gradual, ela tem estudos mostrando melhora da sintomatologia com casamento, com o pós-parto, né? A história pregressa dela é sem relevância, ou seja, enquanto que na dismenorreia secundária
existe a relação com a infecção sexualmente transmissível, existe a relação com o uso de tampões vaginais, uso de dispositivo intrauterino, cirurgias prévias, sangramentos uterinos anormais, histórias familiares de endometriose. Já na dismenorreia primária, a gente não tem essa história de pouca relevância. Em que momento acontece essa patologia, né? Então, a dor vai acontecer no momento da menstruação, enquanto que na dismenorreia secundária ela pode ser antes e durante toda a menstruação, com exacerbação progressiva, ou em outro período, caso esse quadro piore. A duração do quadro, ele dura de 4 a 48 horas na dismenorreia primária, enquanto que a secundária vai de 1 até 5 dias. A dor da dismenorreia primária, ela tem início na véspera ou até mesmo no dia do sangramento. Normalmente a menina tem a percepção que vai menstruar porque ela já começa a sentir a cólica, ela já começa a sentir a dor no hipogástrico. Então, daí ela já desperta para o quadro que vai acontecer. Isso é importante também, essa percepção, quando a gente for ver o tratamento. Enquanto que a dismenorreia secundária é de início agudo e piora com o passar dos dias da menstruação. Os sintomas associados, como a gente viu na primária, náusea, vômito e cefaleia, e na secundária, a grande maioria, sinusorragia, dispareunia, menorragias. O exame físico, na grande maioria das vezes, as meninas têm um exame físico e complementar normal, né? Enquanto que na dismenorreia secundária, como o nome já está dizendo, está associado a anormalidades pélvicas, endometriose, miomas, adenomioses. O tratamento na dismenorreia primária a gente vai ver mais detalhadamente. E aí eu achei importante trazer para vocês aqui as possíveis causas de dismenorreia secundária, já que esse diagnóstico diferencial ele é muito importante para a gente quando a gente está tratando da adolescente ou da mulher adulta jovem com um quadro de dismenorreia. Então, a gente precisa ter na mente da gente o pensamento que existem essas patologias e que elas podem estar presentes quando? Quando a gente tem um quadro de dor pélvica que não cede com um tratamento instituído para a dismenorreia primária e que ele vai se exacerbando com o passar do tempo, né? Então, quais são essas patologias, as possíveis causas? Eu dividi aqui para vocês, né? Eu adaptei isso aqui do nosso tratado, da Febrasco, nas causas intrauterinas, extrauterinas e não ginecológicas. Lembro a vocês que a pelve ela é rica, né? Ela tem vários órgãos. Então, a gente não pode pensar que toda a dor pélvica ela pode ser só de causa ginecológica. Então, entre as causas intrauterinas, aí a gente frisa bastante a questão da adenomiose, da endometriose, da miomatose, né? As anomalias müllerianas, a estenose cervical, o dispositivo intrauterino, o aborto, a Sinecker, né? A gente viu que a professora Filomena falou alguma dessas patologias. Nas extrauterinas, a endometriose, a doença inflamatória pélvica. Aí o passado cirúrgico dessa paciente é importante porque ela pode ter a presença de aderências. Essas aderências podem ser sequelas de uma doença inflamatória, mas pode ser pós-cirúrgica, a gravidez ectópica, as malformações, né, canaliculares, o ímen perfurado, o ímen microperfurado, o exame vaginal, o septo vaginal transverso e as causas não ginecológicas, desde desordens psicossomáticas, depressão, a síndrome do colo irritável, a doença inflamatória intestinal, a dor miofascial, a infecção urinária, a litíase, a constipação crônica, que é muito frequente na adolescente, né? Então, a gente tem que estar atento, eu achei importante pontuar essas causas, porque a gente precisa estar atento a essas patologias.
E aí, lembra que eu falei um pouquinho atrás para vocês a questão da classificação quanto à intensidade, né, dessa dor? Então, aqui para a gente ter, não, a gente fazer uma pontuação de forma multidimensional, verbal, a gente vai usar aqui a capacidade que ela tem do trabalho, se é afetada ou não, se ela apresenta sintomas sistêmicos e se ela tem ela já faz uso de analgésico. Então, na dismenorreia grau 0 é aquela menstruação que não é dolorosa e que a atividade diária dela não é afetada. Né? Então, ela não tem capacidade ao trabalho, às suas atividades escolares, ela não tem sintomas sistêmicos e não faz uso de nenhuma medicação. Para quê? Porque ela não sente, a menstruação dela sem dor. O grau 1, que a gente está associada ao grau leve da dismenorreia, é aquela menstruação dolorosa, mas raramente inibe a atividade normal dela. Ela consegue desempenhar a capacidade laborativa ou acadêmica dela, não tem sintomas sistêmicos, mas raramente ela precisa tomar um analgésico, porque a dor dela é suave. A grau 2 é aquela intensidade mais moderada, no qual a atividade diária dela é afetada moderadamente. Elas são necessários o uso de analgésicos e ela precisa, ela tem alguns sintomas associados, como a náusea, o vômito, e que precisam ser tratados. Já a grau 3, que é a severa, a atividade é claramente inibida. Então, lembra que eu falei lá na morbidade que tem 60% das meninas que elas diminuem a sua atividade e 10 a 15% elas não realizam a atividade. Então, são essas meninas que estão aí com um grau acentuado de dismenorreia que tem essa atividade claramente inibida. E apresenta efeitos pobres sobre os analgésicos, né? Elas precisam tomar, mas eles não resolvem muito bem o quadro da dor pélvica e está associada com sintomas neurovegetativos, de cefaleia, fadiga, vômito, diarreia, porque essa dor realmente é forte e faz esse refluxo. Então, eu quis mostrar aqui a vocês que a gente, diante de um quadro de dor pélvica grave, de início precoce, ou seja, a gente precisa afastar as malformações obstrutivas. Né? Então, aquela menina que tem essa dor grave, que ela é cíclica, todo mês ela sente e que não melhora, a gente precisa ter essa ideia de afastar as malformações obstrutivas. Já naquelas pacientes que têm a dismenorreia, que não cede com anti-inflamatório, que não melhora com anticoncepcional, ela menstrua, ela cíclica, ela tem o ciclo dela menstrual, a gente precisa afastar o quadro de endometriose. E como diagnosticar, pessoal, a dismenorreia primária? A gente lembra que o diagnóstico de dismenorreia primária, ele é eminentemente clínico, né? Ele está ligado a uma boa anamnese, né? E um exame físico, principalmente da genitália externa. A anamnese, ela tem que o médico ele vai precisar explorar essa história menstrual, quando foi que começou essa dor, se ela tem a percepção dela antes do ciclo, quanto tempo dura, se está associado a um aumento do fluxo, que idade ela teve a sua primeira menstruação, essa dor é localizada ou ela tem alguma irradiação. Qual o tempo dessa dor? Ela se estende durante todo o ciclo ou ela é pontual? Né? Qual o grau de comprometimento das suas atividades diárias? Você não consegue desempenhar, muitas meninas vão ao pronto-socorro, só conseguem melhorar da dor com o uso de analgésicos, né? Então, a gente precisa ter essa ideia que essa anamnese ela precisa ser conversado, ter tempo para conversar, né, com essa menina.
escutar muitas vezes, às vezes ela vem acompanhada do seu familiar, e às vezes o familiar também tem algo mais a acrescentar sobre esse quadro, né? Então, é muito importante a gente ter essa capacidade de conversar, essa habilidade de se comunicar com esse adolescente, para que a gente possa fechar esse diagnóstico, já que na dismenorreia primária o quadro do diagnóstico é basicamente clínico, né? O exame físico dessa menina, né? Então, o exame físico, a gente vai fazer o exame físico geral, observando todos os sistemas da menina, e quando chegar no exame da genitália, a gente tem que estar atento às anormalidades anatômicas do ímã e do septo vaginal, já que a gente vai estar fazendo o exame da genitália externa, certo? Um exame pélvico e uma ultrassonografia para excluir as causas de dismenorreia secundária deve ser realizado em todas as adolescentes com sintomas graves ou refratários, e não nas pacientes com a dismenorreia primária, certo? O nível de evidência está aí para vocês, tá? O exame pélvico interno, geralmente, ele deve ser adiado em adolescentes jovens, não sexualmente ativas, com apenas cólicas menstruais leves. As meninas, adolescentes e adultas jovens sexualmente ativas, é importante a gente rastrear as infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez. Quanto aos exames complementares, então a gente precisa, no quadro de dismenorreia primária, a gente ter a clareza que o diagnóstico é clínico e que esses exames eles só vão afastar as outras causas, e que eles têm que ter muito critério para ser solicitados, né? Então, o exame de urina, quando a gente tiver uma suspeita de uma infecção urinária, um hemograma completo com proteína C reativa e taxa de hemossedimentação, quando a gente suspeitar de doença inflamatória pélvica, outros processos inflamatórios. Gente, vocês estão vendo que aí a gente já está indo para o diagnóstico complementar no caso no pensamento da dismenorreia secundária. De Alexandre foi imagens, os exames de imagem, como ultrassonografia e ressonância pélvica, também eles estão sempre deixados em segundo plano quando a gente está pensando na possibilidade daquela menina que não melhora com analgésico, um tratamento instituído por a gente, e aí a gente quer fazer uma investigação mais detalhada de malformações, de endometriose, aí a gente vai fazer uso desses exames de imagem. A laparoscopia, ela quando a gente tem uma etiologia não definida e que ocorre uma falha no tratamento medicamentoso de primeira linha, que a gente vai ver em seguida. Então, como seria a abordagem, né, desse tratamento, dessa dismenorreia primária na adolescência? Então, a gente, para realizar o tratamento, a gente vai fazer uma história bem feita, vai investigar e vai ver que aquela história ela é sugestiva de dismenorreia primária. E como é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiramente o tratamento empírico. Eu vou usar o anti-inflamatório não esteroide como o tratamento de primeira linha para dismenorreia primária. Então, a minha primeira opção é exatamente o anti-inflamatório. Aquelas meninas que não têm que têm intolerância, que não estão impossibilitadas de usar, ou que usaram e não melhoraram, a gente pode usar o tratamento hormonal. E também pode fazer a associação do tratamento com o analgésico, com o anti-inflamatório e o tratamento hormonal. Além do tratamento medicamentoso, a gente tem outras estratégias não farmacológicas para o tratamento da dismenorreia, como exercício, orientar hábitos de vida, como parar de fumar, né, já que a gente viu que é um dos fatores de risco, uma modificação da dieta, a acupuntura, o uso da fisioterapia, o TENS, né? Também tem alguns estudos que eles, associado ao tratamento medicamentoso, têm um grande efeito, não isoladamente. Então, se a menina ela responde a esse tratamento, a gente vai continuar
com tratamento para dismenorreia primária. Se ela não responde esse tratamento, eu preciso considerar a possibilidade de dismenorreia secundária. E aí eu vou voltar, vou rever minha história clínica, vou rever os sintomas para ver se eu tenho algum achado positivo para dismenorreia secundária, aí eu vou tratar a etiologia. Se eu não tenho achados negativos, eu vou considerar nessa avaliação, eu vou precisar considerar uma avaliação multidisciplinar da dor pélvica. E, caso necessário, a laparoscopia para ver a possibilidade de endometriose. É muito importante ver a adesão dessa mulher e dessa adolescente ao tratamento instituído, certo? O tratamento contra-inflamatório não hormonal, como eu falei para vocês, é a primeira escolha. Quando a gente deve começar com esse tratamento? Lembra que eu falei que na dismenorreia primária, a menina tem, a adolescente ou a mulher tem a percepção da dor pelo menos horas antes ou dia antes do ciclo menstrual. Então, se ela tem essa percepção e o ciclo dela é regular, a gente vai dar preferência a iniciar 1 a 2 dias antes da menstruação. E sempre após as refeições para evitar essa irritação gástrica e continuar por mais 2 dias durante o fluxo menstrual. Nas pacientes que têm irregularidade, com o ciclo irregularidade no ciclo menstrual, a gente deve iniciar imediatamente no dia do início do ciclo menstrual. Ou seja, na hora que ela tiver a percepção do sangramento, ela já deve iniciar o tratamento para a dor, né? Ou se ela tiver algum outro sintoma, por exemplo, cefaleia, está sentindo que está dando dor de cabeça, está nauseada, está indisposta, aí ela já deve iniciar o tratamento. O tratamento deve ser mantido por 3 meses, né? Aí uma observação importante, os inibidores da COX-2, ele tem mostrado um resultado efetivo para o tratamento da dismenorreia. Porém, existem evidências que as complicações cardíacas com o uso a longo prazo existem e por isso ele não é recomendado na adolescência. Então, o tratamento para a gente de primeira linha é o ibuprofeno, né? E o naproxeno. Então, essas 2 medicações são as que a gente dá preferência para o uso na dismenorreia primária. Os opioides, eles também não são recomendados por causarem dependências. O tratamento hormonal. A gente, quando pensar em fazer o tratamento hormonal, a gente deve dar prioridade no início para usar o anticoncepcional oral combinado de baixa dosagem ou naquelas pacientes que têm alguma contraindicação o uso estrogênico. E aí a gente vai usar nessas pacientes a terapia progestogênica isolada, seja ela oral, injetável ou através dos implantes transdérmicos. Para adolescentes, é particularmente importante a recomendação do regime estendido para a redução da sintomatologia e também para as pacientes sexualmente ativas pelo menor risco de esquecimento. Então, se puder ser dessa forma e a paciente tiver essa orientação, o ideal é que a gente o faça. O anel vaginal e o adesivo são opções para substituir o medicamento oral. E aí, como eu falei para você, né, o tratamento não farmacológico. O exercício físico, incluindo a yoga, ela é super importante, a meditação para essa menina. O tratamento térmico, né, as bolsas térmicas, ela também lembrar que são terapias que demonstram melhoras como terapias complementares, pessoal, certo? A estimulação elétrica percutânea, que é o TENS, a acupuntura e também preparações de ervas, chás, que é muito usado, né? E que há evidências de melhora. E para a gente encerrar, o que é que a gente vai sair daqui hoje e levar para casa como informações importantes, né? Que
a dismenorreia é uma afecção muito comum, muito prevalente, que tem uma morbidade importante para as mulheres jovens e adolescentes, que ela se divide em dismenorreia primária e secundária, né? Lembrando aí do substrato anatômico. Que o diagnóstico de dismenorreia primária, ele é anamnese, exame físico ginecológico, para excluir doença orgânica. Os exames complementares, quando solicitados criteriosamente, no pensamento, né, de afastar a dismenorreia secundária, que o diagnóstico diferencial da primária versus a dismenorreia secundária são causas não ginecológicas de dor pélvica. Então, quando eu tenho a dismenorreia primária e eu penso na secundária, eu tenho que pensar que pode também ter causas não ginecológicas, né? Como eu mostrei naquele slide das causas de dismenorreia secundárias de origens não ginecológica. E que o tratamento vai de medidas gerais e também tratamento específico, anti-inflamatório e anticoncepcionais. Aqui é muito importante, pessoal, a gente ter a ideia que quando há uma falha nesse tratamento, a gente tem que pensar na não adesão dessa menina e desse familiar, que às vezes precisa ter esse conjunto, né? Junto para que a gente tenha êxito nesse tratamento, a gente avaliar se essa menina ela não está melhorando da dor porque ela não aderiu ao nosso tratamento, ou ela não está melhorando da dor porque realmente a dismenorreia não melhorou com o tratamento que a gente instituiu, certo? Então, não melhorando com anti-inflamatório e ou anticoncepcional oral, pensar na possibilidade de endometriose. E aí a laparoscopia tem grande auxílio na identificação do diagnóstico etiológico preciso para se tratar da doença de forma específica. Eu queria também agradecer, né, em nome da professora Albertina Sogia por estar aqui com vocês participando, e me ponho à disposição para que a gente possa conversar e esclarecer alguma dúvida que venha a acontecer. Ana Carla, foi muito legal, muito bom. As pessoas estão agradecendo essa aula. A gente tem aqui, junto com a gente, a Secretaria da Educação, está junto, sempre o Divanil, sempre presente. Temos aqui várias pessoas de UBS, de Casas do Adolescente, do programa. Muito, muito feliz com essa sua aula. Você foi muito oportuna. Você e a Filomena conseguiram, em 2 minutos, né, um curso inteiro. Parabéns pela objetividade. Parabéns. Todo mundo mandando parabéns aqui, agradecendo o apoio técnico. Eu quero dizer que, ao final, a sala de situação, que é da tecnologia, vai mandar para a gente todos os nomes de quem assistiu, né, para que nós mandemos, então, o certificado. Quem quiser pode mandar já os e-mails para a gente enviar os certificados. Então, a gente está mantendo esse protocolo do curso com muita felicidade. Eu vou pedir para o doutor Bosco também ajudar a assinar, né, o do curso, ele assina, eu assino, e vocês que deram aula, tanto a Ana Carla como a Filomena, também vão receber, ou não mais do que um diploma de honra ao mérito. Tá certo? Muito obrigada pelo carinho. E agora eu vou passar, nós temos pontuais, vocês foram maravilhosas, no tempo certo, né? Nós vamos ter meia hora para a gente ver que perguntas nós temos. Alguém quer fazer uma pergunta? A pergunta de novo. Vocês podem sim acessar. Vem cá, Yasmin. Conta você, fala como é. Que aí todo mundo já ouve. Como é que a gente acessa?
vocês vão acessar o YouTube e colocar Programa do Adolescente. E aí lá vai ter o canal. E aí vocês procuram, vai ter todos os vídeos de todas as lives que a doutora fez. É uma vitória. Eu estava falando hoje com muitas pessoas internacionais, a gente tem esse espaço periódico e tem um curso, né? Muito bom, muito bom. Ano que vem nós vamos fazer um curso internacional, Denise. Aí a gente vai ter uma foto coletiva das pessoas. Já pensou? Pense bem num curso internacional. Vocês pensam que eu estou brincando? Anunciando para todo mundo que na terceira semana de maio, a segunda semana é da SOGIA e a terceira semana é do Projeto Apoiar, da USP, e nós vamos fazer o curso internacional de saúde mental. Primeira aula do professor Jesus, da Espanha. Ele vai falar o que temos a aprender, quais são os problemas de saúde mental na pandemia na Espanha. Depois a gente vai ter a Argentina em junho e vamos ter o Brasil em julho. Portugal vai ficar para agosto. Então, veja, estamos muito bem. Então, vamos pensar nesse curso internacional da SOGIA, quando terminar o curso nacional. Bem, então, quem quer fazer uma pergunta? Vamos lá? Levanta a mão. Olha, muito obrigada pelo curso, ótima ideia, maravilha, parabéns, Filomena, parabéns. Eu estou até com ciúmes, tá? Muita gente falando. Vai. Quem quer fazer alguma pergunta? Denise, você quer fazer algum comentário? Eu só queria parabenizar você, Filomena e Ana Carla. Muito bom. Prepararam com muito carinho. Denise. Prepararam com muito carinho. Muito, muito, muito. Algum complemento, Ana Carla? Bertina, queria fazer um comentário. Diga. Eu ouvi aqui, Ana Carla, você falou com muita propriedade, e eu vi nos seus slides que a paciente pode melhorar da dismenorreia quando ela, ainda anotei, ela pode melhorar quando ela casar ou quando ela engravidar. Então, quem sabe as nossas mães falam, minha filha, quando casar, isso passa. Minha filha, quando engravidar, isso passa. Será que, então, tem alguma verdade nisso? Você colocou, pode melhorar depois do casamento, aí eu queria entender isso. E pode melhorar depois que casar, né? Depois de engravidar. Então, você comenta essas duas que eu achei interessante. Isso, o pós-parto, né? O pós-parto, o tempo que ela passa de amenorreia, que ela passa sem ciclar e que a fase progestogênica dela, a amamentação faz isso. Então, essa evidência eu até confirmei que realmente ela fisiologicamente, e aí a gente junta a sua aula com a minha e a gente sabe que ela existe realmente isso. E o pós-casamento, porque na grande maioria delas, elas instituem o tratamento anticoncepcional para não engravidar. Então, essa associação está ligada a isso, né? Porque de forma indireta é um tratamento. Olha, uma coisa muito importante, há algumas pesquisas mostrando que o esperma tem prostaglandina. Então, o fato de ter prostaglandina na relação sexual, quer dizer, não vamos falar do casamento, vamos falar das primeiras relações sexuais. Então, tanto é que a mulher que usa sempre, hoje nós estamos preconizando o preservativo, então, realmente, não iria tanto a questão da prostaglandina. Vamos fechar? Isso, vamos fechar. Bem, e uma coisa importante é que há um grupo de obstetras, naturólogos, mais da naturalidade, vamos dizer assim, que estimulam Vamos fechar? Tá? Bem, então, já existe um grupo de obstetras, naturólogos, que fazem
fazem a indução do parto tendo relação na hora do parto. Então, a pessoa está internada em trabalho de parto e teria que ter relações para estimular a dilatação uterina. Então, isso não é exagero. Olá, tudo bem? Eu tenho algumas médicas. Vou andar com ele, tá? Não tem sentido de ficar aqui, tá? Vocês vão ficar aqui ou não comigo? Benito, por favor, vamos desligando, né? Então, eu ia pedir para que ele também faça um comentário. Bem, então, estou contando esse relatório de pesquisas da prostaglandina e também pesquisas agora mais recentes de estimular o trabalho de parto. É um pouco difícil, né? Na hora do parto tem relação, mas já existem pessoas com essa prática, né? Bem, isso é no hospital aqui, está muito comum, e até as enfermeiras preparadas para essa situação. Eu ainda não usei essa prática, mas eu estou relatando a vocês. Bem, então, Benito, você quer fazer um comentário, querido? Tá quieto, Benito? Não, só parabenizar. Aula didática perfeita, muito tranquilo. Então, será bacana sempre essa reunião com esses cursos, muito bom, uma vez que a saúde da mulher é muito ampla. Bem, então, só lembrando, a próxima semana, que é o dia 12 de maio, é o mês do abuso, dia 19 se comemora o abuso, e a doutora Denise me sugeriu, me lembrou da questão da violência, e então nós vamos trabalhar com a violência com 2 pessoas da Surgia, né? E por acaso do Rio de Janeiro, mas vocês que estão vivendo, nós todos que estamos vivendo no Rio de Janeiro, essa tragédia do Henri Borel e a denúncia de que em 10 anos o Brasil teve 2.082 mortes confirmadas por traumatismos. Então, dá praticamente 200 crianças por ano, praticamente quase que a cada 2 dias uma criança morre. Então, isso é muito triste, mas eu acho muito importante que a gente possa debater. Bem, alguém quer fazer um comentário? Denise? Alguém? Érica, você está aí quietinha? Vou fazer a apresentação japonesa aqui. O que você tenha falado? Tudo bem? Tudo bem? Denise. Elaine Carmen. Inclusive tem uma meta que compara, né, ele com o professor, e ele tem realmente uma boa resposta no tratamento da vida não reafirmada. Alguém e os mitos e os tabus, né, da menstruação, que não pode fazer isso, não pode fazer exercício, não pode lavar a cabeça, quer dizer, quando na verdade o exercício que é o mais importante, né? Quantas culturas, quantas tradições raciais
diziam que na menstruação não se podia fazer exercício, né? E não podia comer qualquer coisa. O alimento rico em sódio e potássio vão fazer maior retenção. Os alimentos diuréticos, né, vão fazer melhor, né, a eliminação de líquido, né, que é importante. E lembrar do abacaxi, né, que o abacaxi é anti-inflamatório, e viva a Carmen Miranda. Na menstruação, o abacaxi na cabeça, né? Fica todo mundo com suco de abacaxi também, que seria diurético e anti-inflamatório. Vocês concordam? Concordam, Ana Carla? Sim, professora. Inclusive, isso é muito presente, né, no nosso dia a dia de consultório da criança, aquela mãe que chega para a gente e fala que a adolescente que não, ela está menstruada, ela não pode fazer certas atividades, ela tem que fazer porque ela vai sangrar muito, ela vai aumentar o fluxo dela, isso é a causa da dor dela, ela anda de pé descalço, no chão quente, né? Então, tem muitos mitos realmente relacionados tanto com o ciclo menstrual, como a professora Flamengo, também como com a dor e com a questão do sangramento menstrual. Mais alguém? Algum comentário? Todo mundo elogiando. Fico muito feliz. Uma coisa boa do Piroxicam é a posologia, né, Érica? Que ele vai ser feito só uma vez ao dia e a paciente fica com uma analgesia boa durante o período. Então, a facilidade é exatamente essa. Eu até quis complementar mais para que a gente... Bem, então, estou encerrando. Quero dizer que a Elaine Pires e a Carmen Ataíde serão as próximas convidadas. Nós vamos ter, durante todo o mês, maio, junho, vocês vão conhecer uma grande parte dos delegados da SOGIA. Né? Na verdade, os delegados da SOGIA estão se preparando. Só mulheres até agora, hein, Denise? Só mulheres até agora, vice-presidente. Precisamos fazer uma representação masculina, Filomena. Né? Não, o Bosco foi o primeiro. Não, mas o Bosco é o concurso porque ele é o presidente, né? Agora, então, os outros ele abriu o curso. Os delegados, né? Bem, então, a Elaine Pires e a Carmen Ataíde vão estar falando, então, no dia 12 de maio, que é o terceiro curso, né? Terceiro ponto da aula da SOGIA. Depois, no dia 5 antes, nós vamos ter a doutora Fátima Duarte, que vai falar de sexualidade das diversas fases da vida da mulher, desde a infância, adolescência. Eu pedi para ela focar mais na adolescência e até a menopausa. Bem, então, dia 12, dia 19 de maio, abertura do curso internacional de saúde mental. E o último dia 26, nós vamos ter linha de cuidados. A semana que vem, dia 21, como é feriado em muitos lugares do Brasil, aqui na cidade de São Paulo houve uma antecipação, mas não estadual e nem do Brasil, então nós suspendemos o YouTube. E dia 28 deste mês, como ocorre com todas as quartas-feiras do mês, nós vamos ter o curso de linha de cuidados. Bem, então, agradeço a todos, estou muito feliz, muito obrigada, parabéns a nós todos. E agora vamos pensar já no mês de junho, qual será o nosso assunto da SOGIA. Parabéns, muito carinho, muito feliz. Um grande abraço a todas e todos.